Então o que acontece? A família real saiu fugida, não só de Napoleão, mas do povo também. No livro de Laurentino Gomes ele detalha isso, mostrando que eram dias meio chuvosos e tal, chuvosos, e as carruagens toda hora passavam, tudo coberto de lona, e o povo não entendia nada. Caramba, toda hora passa uma carruagem, descarrega naquele navio, encostou outro navio, encostou outro navio. Então o povo viu aquele porto ali cheio de navio, carruagem descarregando, gente descarregando, sem entender nada. O que será que está acontecendo? As pessoas não tinham essa noção, né, do que estava acontecendo. Porque se alarmasse, né, foi igual o Titanic, né, quando a gente assistiu Titanic. Primeiro eles falaram só para os ricos. Por quê? Porque não tinha bote para todo mundo, né? Até trancaram os pobres lá embaixo para não ter como eles virar um caos, até que não teve mais jeito. Por quê? Porque imagina que se o cara que é pobre tá lá vendo aquele navio partir, sabendo que Napoleão vem aqui para arrasar tudo, ele vai ficar quieto, ele vai querer pular dentro do navio também com a família, jogar os meninos, o cachorro, as plantas, né? Todo pobre tem muito cachorro e planta. Então o que acontece? Esse era o contexto, né, da família real vir para o Brasil. Então, por isso que foi feito tudo escondidinho, para não gerar um caos no meio das pessoas, tá? Então vamos lá. Pessoal, dentro desse contexto aqui, os ingleses exigiram algumas coisas de Portugal, porque trouxe Portugal para cá, tá? Os ingleses pareciam muito com o pessoal de Nanuq, quer sempre alguma coisa em troca para te ajudar. E uma das coisas que eles exigiram foi a nomeação de juízes, tá? Pouca gente sabe disso, mas até hoje os Estados Unidos, eles têm um problema seríssimo com os países de esquerda principalmente, porque os Estados Unidos, eles exigem de quase todos os países, principalmente dos que são devedores, que eles indiquem o ministro da economia. Então, um país que deve aos Estados Unidos, quando o presidente novo ganha, os Estados Unidos exige dele que os Estados Unidos escolham o ministro da economia, tá? E a maioria dos países sempre respeitou isso. Inclusive, o pouco período que os Estados Unidos não teve esse direito no Brasil foi durante o governo do PT. Antes e depois, eles sempre indicam quem é o ministro da economia. Por quê? Porque os Estados Unidos eles querem uma economia alinhada com a economia norte-americana. Então, por isso, eles mandam praticamente no mundo inteiro, com exceção dos países que são autossuficientes financeiramente ou dos que são de regimes contrários à política norte-americana. Por isso que eles odiavam a Dilma. A Dilma bateu o pé e não aceitou que eles escolhessem o ministro da economia. Então, Bolsonaro fala, você pode escolher tudo, da economia, da saúde, até a minha empregada da minha casa. Ó, por isso que tem esse laço com proximidade com o Trump. Ó, então o que acontece? Estabelecer liberdade religiosa aos ingleses. Por que isso, gente? Porque o Brasil, com a chegada da família real e até antes deles, antes que nem era uma colônia católica, não podia manifestar nenhum tipo de religião no Brasil que não fosse o catolicismo. Isso vai durar até o surgimento da República, que o Brasil vai colocar na Constituição, que é um Estado laico. Até antes da República, o Brasil era um país determinado como católico. Então, os ingleses queriam morar no Brasil, comercializar, viver aqui, abrir bancos e etc. Queriam o quê? Direito de liberdade religiosa. Por quê? Porque os ingleses, a maioria, ou eram anglicanos ou eram puritanos, que eram os protestantes um pouco mais, né, radicais, mais alinhados com a questão bíblica. Por isso que eles pediram liberdade. Foi permitido sim. Como? Com manifestações fechadas. Então, eu sou inglês, eu posso fazer lá o culto na minha casa. Eu não posso fazer de portas abertas. Então, senão virar uma manifestação pública. Então, os ingleses eles se reuniam, cultuavam, sem ser crime, mas sem abranger, né, a sua religião para a comunidade geral. Tanto é que muitos judeus que vieram para cá, judeus de origem portuguesa, eles tinham que fingir que eles eram católicos para viver no Brasil. Eram chamados de cristãos novos, eles até se batizavam para dizer que eram católicos, porque também em Portugal teve a questão, né, passou pelo período da Inquisição, onde a Igreja Católica mandava matar todos os judeus e pessoas que tentavam manifestar outra religião, muitos eram mortos até queimados, né? É muito comum a gente vai falar de Hitler, mas a Igreja Católica também matou muito judeu mesmo, tá? Por isso que os judeus faziam o quê? Batizavam e tudo e falavam que era católico. Era chamado dos cristãos novos, porque era batizado por bem ou por mal. Então, olha só. O que a Inglaterra fez, que eu disse para vocês no início, que quebrou a economia brasileira. Foi isso aqui, ó.
esse acordo aqui. Olha só, aqui eu coloquei algumas taxas diferenciadas para você entender. Antes desse acordo, todos os países, quando comercializavam com Portugal, pagavam 24% de imposto para entrar no país. Então, se você tinha lá uma calça jeans de R$100, fosse vender em Portugal, você pagava 24% de imposto, ou seja, sua calça passaria a custar R$124, no mínimo. Tá? Era uma forma de encarecer o produto estrangeiro e proteger o seu produto. Até hoje o mundo inteiro age assim, né? Tem produtos que chegam a custar até 200%, 300% mais do que em outro país, tá? Antes do dólar custar esse tantão que está custando agora, quase R$10 aí, quando o dólar já era na faixa aí de 2,50, 2,70, para vocês terem ideia, uma Ferrari, ela custava nos Estados Unidos o equivalente a R$1 milhão. E aqui no Brasil ela custava 3,5 milhões. Mas por que esse é o mesmo carro? Ele vem de lá, que aqui não tem fábrica, vem de lá pronto, só emplaca aqui, por causa dos impostos que o Brasil tinha. Por que você vê hoje esse monte de BMW no Brasil? Porque durante um período aí, entre 2006 e 2008, a BMW fez um acordo com o governo brasileiro e trouxe fábricas para o Brasil. Porque uma BMW, por exemplo, se um Corolla custasse 100 mil, a BMW custaria, hoje mais palhas, quase 300 mil. Hoje elas custam praticamente o mesmo preço. Então, por exemplo, a mesma coisa que você comprar um Corolla novo é você comprar uma BMW da mais simples. Tá? Então, o que acontece? Isso é uma forma de você proteger o mercado, porque hoje ela está no Brasil, a fábrica está aqui e gera milhares de empregos. Se ela estivesse lá, ela só ia ter lucro vendendo carro aqui. Por isso que o governo faz isso, todos os governos do mundo fazem isso para proteger o seu mercado. E todo mundo em Portugal pagava 24%. E agora? Agora os ingleses e os produtos nacionais? Os produtos nacionais pagavam 16%. Por quê, gente? Se você sabe, né, que um produto nacional também paga imposto. Para vocês terem ideia, um carro, vou botar um carro popular, o Gol, que é o mais famosinho dos populares. Um Gol, ele sai da fábrica custando pouco mais de 12 mil reais. O valor de custo dele todinho e tal é pouco mais de 12 mil reais para a fábrica. Pagando funcionário, pagando tudo. Quando coloca os impostos do governo estadual, federal e tudo em cima, ele vai para mais de 35 mil. Olha aí o tanto que já subiu. Quase 35 mil. Aí, desses impostos para a concessionária, ele vai por esse preço. Já chega aí com frete, com tudo, ele vai chegar lá na concessionária com uns 37 mil. Aí a concessionária vai botar lá 43 mil para ganhar 6 mil no carro. A concessionária vai ganhar 5, 4, 3.500, dependendo da promoção. Então a concessionária ganha pouco, a fábrica não ganha tanto também, porque ela tem que produzir peças e tudo. E quem ganha mais com isso é quem? O governo, que ganha quase o valor que a fábrica gasta para produzir o carro de imposto sem fazer nada. Então esse carro sem imposto, o Gol lá que custa 40 mil, ele não chegaria nem a 20. Contando com o lucro da concessionária, ele não chegaria a 20. Só que os produtos nacionais também têm imposto, só que é bem menor do que o imposto internacional. Então, ó, os produtos portugueses ganhavam isso aqui, ó, 16% de imposto. Agora que nós temos as fábricas no Brasil, tudo que é produzido aqui paga 16% de imposto. O que vem de fora paga 24%, já que aqui foi aberto, para vocês verem no slide, né, aberto para os produtos estrangeiros. Espanha, Inglaterra, qualquer um podia trazer produto para cá, pagando 24%. E os nossos produtos, que é os portugueses? 16%. O que a Inglaterra exigiu? Pagar 15%. Olha como é que os portugueses são burros. Eles aceitaram um acordo com os ingleses, onde os produtos ingleses, que eram produzidos em larga escala, porque lá era o berço da Revolução Industrial, pagassem 15%. É a mesma coisa que algum país do mundo fazer um acordo com a China hoje, falar assim, não, você pode vender seu produto no meu país com imposto, não vou nem falar mais barato, com imposto igual o meu. O que ia acontecer com esse país? Ia quebrar. Porque a China produz tudo, a 1/5 do que nós produzimos. Produz lápis, caneta, roupa, carro, tudo. A China queria lançar um carro aqui em 2016, 2017, queria lançar um carro popular por 17 mil reais. Aí ninguém deixou, né? Lógico, ia acabar com as fábricas brasileiras. E contando já com os impostos altos. O carro não custaria nem 20 mil, um carro popular. Então o que acontece? A China tem esse poder porque eles têm mão de obra quase escrava, né? Baratíssimo. O cara lá trabalha o mês todo para ganhar 150 reais, 200 por mês. Lógico que por ser um país pseudo-comunista, né, o governo controla alimento, aluguel, tudo, então você vive com esse dinheiro que você ganha. Dá para sobreviver tranquilamente, né? Aí o que acontece?
Isso aqui quebrou Portugal. Olha só, o Brasil já começa quebrado. Porque agora deixa eu vir as fábricas para cá. Quando os caras montam a fábrica bonitinha, investe para vender e produzir aqui, vem a porcaria dos produtos ingleses custando menos do que os produtos brasileiros. Então, o inglês produzia lá, em larga escala, mesmo com gasto de viagem e tudo para chegar aqui, o imposto que ele pagava era tão pouco, que ele conseguia vender produto mais barato do que o produto brasileiro. E por último, a Inglaterra, olha gente, nós estamos falando, gente, de 1808. Em que ano que a escravidão foi extinta no Brasil? Certo, meu filho, só meu filho vai falar. Certo, Renato, em 1888. Se meu filho não estivesse aqui para salvar vocês, né? Esse menino bonito, ele é meu filho, tá? Tá bonito porque tá de máscara. Ó, tem gente. 1888, ocupado. Então, presta atenção, gente. Foi feito um acordo aqui em 1808. Portugal prometeu à Inglaterra que já ia acabar com a escravidão. 1808. E a escravidão foi acabar 80 anos depois. Os ingleses foram enganados e enrolados por 80 anos, porque aqui foi feito um acordo que a escravidão iria acabar. Principalmente, né, o tráfico de escravos. Não vai mais comprar não, vai ter os escravos que vocês têm aí, e aí gradualmente eles vão morrendo, vão envelhecendo, a gente vai acabar com o tráfico de Portugal. Tá fechado, mas aí foi o auge da escravidão. Por que os ingleses queriam acabar com a escravidão? Alguém tem uma noção? Por que para os ingleses era interessante não ter escravidão no Brasil? Porque eles gostavam de negão, de gente boa? Isso, comércio. O que move o mundo é o comércio, tá? Então, se os comerciantes estão felizes, eles apoiam o presidente, bate palma. Se a economia começa a defasar, os comerciantes são o primeiro a financiar a carreata contra o presidente, reclamação, passeata. Se você agradar a classe comercial, você está feliz, tá? Governa bem. Porque o que move o mundo é o comércio. Se o comércio vai bem, gera dinheiro, gera emprego e todo mundo está feliz. Então, os comerciantes ingleses queriam vir para o Brasil, já está pagando imposto menos. Só que adianta a sociedade onde tem lá 100 mil pessoas e 95 mil escravos? Não seria melhor ter 100 mil clientes? Então, a Inglaterra nunca teve um interesse, vamos se dizer, humanístico no fim da escravidão. Quem governava as fábricas e o sistema inglês praticamente era um órgão chamado maçonaria, e a maçonaria estava baseada naquele lema, né, da Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Quando ela fala de liberdade, ela estende a todos os seres humanos, só que o objetivo principal daqueles maçons comerciantes de liberdade era pensar mesmo no comércio, no desenvolvimento industrial e urbano da sociedade. Por isso que pode ver que a maçonaria foi o órgão que mais combateu a escravidão no mundo, tá? Justamente por querer que o mundo andasse de uma maneira comercial, tá? Então tá, agora o Brasil já começa a se ferrar, tá? Não foi agora não foi com a Dilma também não. A questão ficou feia já aqui, porque agora você tem, tá, um sistema onde um país lá de fora consegue comercializar dentro do seu país mais barato do que você, e você desagrada, perde o apoio político. Dom João já começa a entrar num problema sério. Ó, ele tentou manter o equilíbrio entre a aristocracia e comerciantes. O que era isso? O que é a aristocracia, pessoal? O governo brasileiro, ele tinha nessa época, né, a política era movida por dois grupos. O grupo do comércio e o grupo das fazendas, tá, que era chamado de aristocracia, os grandes produtores rurais. Aqui havia essa disparidade. Os produtores rurais queriam manter a escravidão, manter tudo como estava, né? Eram chamados conservadores. E esse lado mais progressista, mais liberal, que eram os comerciantes, eles queriam mudar o sistema, porque para que eles ganhassem dinheiro, era necessário que o Brasil fosse transformado, porque o mundo vivia essa transformação. Os Estados Unidos agora já tinham acabado de acabar com a escravidão, feita a guerra de secessão,
e etc. Então agora nós tínhamos um contexto aqui onde o mundo está acabando com a escravidão, o mundo está crescendo comercialmente falando e o Brasil está vivendo o auge da escravidão. A administração de Dom João trouxe para o Brasil também a missão artística francesa. Foi a coisa mais incoerente que eu achei, foi isso aqui. Eles vieram fugindo praticamente dos franceses e trouxeram para cá a missão artística francesa, inclusive Debré, né, que é muito comum nos livros de história aí, você tem na escola desde o 7º ano até o 8º principalmente, vê aquelas obras de Jean-Baptiste Debré, onde ele mostra vários escravos sofrendo castigos, ou se alimentando, ou no meio da família da casa grande e tal, porque Debré, ele tinha uma característica que na época ele nunca sabia que ele seria tão famoso depois da sua morte no futuro, que era de pintar o cotidiano. Sempre tivemos artistas com várias ideologias, várias viés. Esse cara aqui gostava de pintar o cotidiano. Ele via uma pessoa ali pintando uma parede, ele ia lá e pintava o cara. Ele via um cara consertando a roda de uma carroça, ele parava aqui e pintava aquele cara. Ele gostava de pintar o cotidiano. E o cotidiano do Brasil dessa época predominava praticamente a escravidão. Era negro para todo lado. Seja sofrendo um castigo lá no Pelourinho, sofrendo um açoite, seja transportando pessoas ali nas costas, igual aqueles ricos antigos, seja levando o filho do rico para a escola ou ensinando ele a fazer alguma tarefa, seja dando comida a alguém, então, produzindo, então ele pintava esse cotidiano. E é graças a esse grande artista que nós temos hoje alguns retratos da realidade dos escravos daquela época. Porque para nenhum artista era importante pintar um escravo. Os artistas se destinavam a pintar reis, rainhas, ninguém olhava para as pessoas consideradas não importantes. Tá? A história narrava só coisas de pessoas importantes e também se ilustrava de pessoas consideradas importantes. Então é graças a esse cara que fez isso como um pintor, um narrador da atualidade, que nós sabemos hoje bem assim a fundo detalhes sobre a escravidão, sobre os castigos e etc. E agora teve uma outra questão. Em 1815, estamos falando de 1808, já tem 6 anos que a família real está aqui, em 1814 por aí, Napoleão é derrotado na Batalha de Waterloo. Após a derrota de Napoleão está preso e agora tem um problema a ser resolvido. Qual é o problema? Tá?